Estamos de volta com o Em Pauta, hoje falando sobre Sexta-feira 13, já que nesse mês de junho nós temos uma Sexta-feira 13. Quem está aqui comigo é a Caroline Klippel, terapeuta holística, e a gente já falou bastante na primeira parte do programa sobre o significado da Sexta-feira, sobre o significado do 13, sobre essas duas coisas, e a gente viu na reportagem do Jonas que muita gente nem dá bola para essa questão de Sexta-feira 13, mas tem muita gente que leva isso a sério, né, Caroline? Isso pode até gerar algum problema se levar muito a sério essas superstições. Sim, existe uma pesquisa de que nos Estados Unidos cerca de 8% da população desenvolveu uma fobia com relação à Sexta-feira 13. É um número muito grande, 8%. É um número bem alto mesmo, e isso é muito sério, porque isso acaba que compromete uma parcela da população que precisa, enfim, de um tratamento, que responde a isso, né, que reage a esse medo que a Sexta-feira 13 acabou produzindo nas pessoas, né? Impossibilita as suas atividades, enfim, deve um transtorno psicológico bastante grande. Muito, muito sério, muito grave, né? Porque, por exemplo, existem até, como tu comentaste antes, edifícios que não tem, que pulam do número 12 para o 14, né? Mas é bem interessante essa questão dos Estados Unidos, porque, ao mesmo tempo, eles também têm uma ligação muito forte com o número 13, até na nota do dólar se encontra vários simbolismos relacionados com o 13, né? Então, assim, existe uma dualidade muito grande. E eles exploram muito isso, que nem na questão dos filmes. Sim. Muitos filmes de terror são lançados nas sextas-feiras 13, assim. Sim. Ou são ligados ao número 13. Sim, tem aquela a série, né? Aquela série de filmes, Sexta-feira 13, né? E realmente, assim, eu acredito que a indústria cinematográfica também tem uma responsabilidade sobre isso, né? Porque acaba interferindo no imaginário das pessoas, né? E aí, até que ponto, né, a realidade e a ilusão se misturam, se confundem, né? Justamente porque existem daí a parte das crenças que sustentam. Essas crenças, elas são, em sua maioria, ocidental? Ligadas à Sexta-feira 13? São em sua maioria ocidental. Bom, a gente falava também rapidamente no intervalo que já tem um outro lado ligado ao 13, né? Existe um grupo de pessoas que vem esse outro 13, a gente falou muito do fim do 13, mas tem o início do novo ciclo, enfim. Como é que funciona isso, Caroline? Sim, existem os movimentos ocultistas, né? Como, por exemplo, os movimentos que são ligados à bruxaria, à Wicca, né? Essas culturas cultuam, então, a Sexta-feira 13, né? E eu acredito que hoje em dia essa cultura ela já seja assim de uma forma, e até vista já como de uma forma mais positiva, mais leve, né? Até lúdica, pela importância que se tem hoje de estar buscando uma conexão superior, uma conexão mais divina, enfim, uma forma de repente de religião, né? Porque a gente já vive uma vida assim um sistema muito externo, né, onde as coisas são muito ditadas. Então essa vivência com o número 13 na Sexta-feira 13, ela pode ser de repente de uma forma mais leve, e as pessoas podem estar aproveitando para desmistificar e de repente para dar uma intenção mais positiva, né? Realmente daí ligando a uma crença de início, de recomeço, depositando expectativas positivas para um novo ciclo que se inicie, né? Então, de repente em casa, por exemplo, na Sexta-feira 13, de repente é um momento para que se faça uma oração,
onde seja pedido que esse novo ciclo seja positivo, seja recheado de coisas boas. As boas intenções sempre é válido, né? Porque, como o rapaz mesmo disse, né, na dúvida, acredite no 13, né? Não saia de casa, enfim, então a gente pode estar... Ele disse ainda, eu aposto no 13, né, como o Zagalo. Enfim, aí de uma forma positiva. De uma forma positiva, que é o que nós, seres humanos, hoje estamos carentes, né? Os nossos pensamentos estão muito recheados de preocupações, né? A gente vive de uma forma muito pressionados com o tempo, enfim, são muitas obrigações. Então, eu acredito que, já que existiu essa crença, ela já se disseminou, então hoje a gente pode estar aproveitando isso que já existe e trazendo para um sentido mais positivo, de brincadeira, de uma forma lúdica, de uma forma leve, onde também possa ter essa forma de ligação com algo mais divino, mais superior. Bom, eu separei algumas crenças aqui que a gente tem só para a gente relembrar. A questão do pé direito. Devemos entrar em qualquer lugar sempre com o pé direito para não ter azar. Sal grosso. Deixar sal grosso no canto da sala traz sorte. Enfim, são várias. A questão da vassoura, para mandar embora uma visita indesejada. Coloca a vassoura ali atrás da porta. Enfim, são muitas que a gente tem. Sinos, o badalar de sinos espanta os demônios. Tudo isso vem de uma crendice muito antiga, né, Caroline? Como é que a gente consegue mapear isso? Como é que vai se levando o chinelo virado? Não pode deixar o chinelo virado. Como é que a gente vai levando isso de geração em geração? Porque até hoje ainda tem muita gente que... Eu confesso que eu tenho um sal grosso no meu carro, assim, ó, penduradinho. Tem o olho negro aqui. Enfim, na dúvida, a gente acaba usando. Essas crendices, elas vão surgindo de que forma? Elas vão surgindo à medida que vai se tendo uma necessidade de justificar algo, né? É claro que existe toda uma parte energética, a gente sabe hoje, já é conhecido, né, até da ciência, de que existe hoje uma parte energética e que interfere nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né, que influenciam aí, né? Por exemplo, a questão do sal grosso, o sal grosso é um elemento utilizado milenarmente, né? Que ele atrai energia negativa. Ele serve como um agente transmutador, né? Então, por exemplo, a gente vê os banhos de limpeza, né? São banhos de limpeza mesmo. Eles, tanto que após um banho desses de sal, é muito aconselhado que se utilize um banho de carga, vamos dizer assim, um banho de repente com ervas ou com flores, enfim, com elementos aromatizantes e que vão não devolver a energia, mas que vão ativar a energia, né? Então, assim, existem algumas coisas que são verdades, que realmente elas têm sentido. Por exemplo, a questão dos sinos, né? O som do sino, ele é um som que ele atinge frequências muito altas, né? Então, ele eleva muito os pensamentos, né? Mas existem outras coisas que estão relacionadas apenas assim com algum momento. Eu imagino assim que deve ter surgido de uma forma bem peculiar bem mesmo. peculiar mesmo. Que nem tem a do queijo que a gente comentava antes de iniciar. Quem come muito queijo perde a memória e fica esquecido. Pois é uma coisa nada a ver, né? Eu nunca vi isso. E isso pode ter surgido, por exemplo, até eu acho assim, daqui um pouco era uma mãe ali. Não aguentava mais o filho comendo queijo. Comendo muito queijo, então ela resolveu dizer isso. E as coisas vão surgindo assim, dessa forma, para justificar algo, né? A questão do arrepio, agora lembrei também. Dizem, né, se tu sente um arrepio, passou um espírito. Isso pode ter alguma relação? São coisas muito abstratas, né? Porque um arrepio ele pode ser causado por muitos fatores físicos, né? Inclusive,
né? O próprio deslocamento de ar, enfim, ou alguma emoção que possa ter causado aquele arrepio, né, naquele momento, assim, né? Então existe muitos fatores físicos para isso, né, para se justificar, assim, puramente por um espírito, né? Bom, Caroline, nós vamos encerrar. Eu acho que é importante a gente reforçar a questão de, nessa sexta-feira 13, usar o lado positivo da sexta-feira, do 13, e não se implicar com o gato preto. Eu acho que é uma oportunidade, a cada sexta-feira 13, já que ela vai acontecer e vai continuar acontecendo, é uma oportunidade para que a gente faça as pazes com a sexta-feira 13. E já que existe, então, essa crença, né, em torno da sexta-feira 13, então que a gente possa estar aproveitando essa crença, trazendo ela para um sentido positivo. Realmente, para quem ainda tem medo, que trabalhe esse medo, né, tentando... Se for muito importante procurar ajuda. E se for um medo muito grave, que procure realmente um especialista, né, porque é muito importante que a gente viva bem, né, com todos os números, em todos os dias da semana, né, que a gente se sinta bem e possa estar encerrando e iniciando novos ciclos, né. Oh, tá certo, obrigada, Caroline. Obrigada, eu agradeço. Obrigada a você que ficou aí em casa acompanhando o Em Pauta falando sobre sexta-feira 13. Eu lembro, reforço, que se você quiser mandar uma sugestão de tema aqui para a gente discutir, para a gente ampliar, mande seu e-mail para tvfevale@fevale.br. Uma ótima semana, uma ótima sexta-feira 13 e a gente se encontra no próximo Em Pauta.